Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio no Rio Sofa. Hoje eu tô recebendo aqui uma mulher linda. Ela é renomada nos imóveis de luxo em Houston. Eu não conheço ela há muito tempo, só que desde que a gente se conheceu foi uma amizade, tipo, pareceu que eu já conhecia ela há 20 anos. Eu a chamo de Xará, particularmente. Estamos aqui com Patrícia Webb. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Minha linda, o prazer é todo meu. Ai, Nossa, bom. Que honra poder estar aqui hoje e participando dessa entrevista com você. Eu que agradeço. E a gente poder estar divulgando isso Sim. aqui em Houston, né, e no Texas. E um mercado que as pessoas sabem pouco. Exatamente. Então, eu vou adorar esse bate-papo aqui hoje com vocês. Linda. Paty, conte pra gente quem que é Patrícia Webb. A gente sabe que você é reconhecida já nos imóveis de luxo, em Houston, etc. Mas eu queria saber quem é a Patrícia Webb, como que você chegou em Houston, o que aconteceu com você para você vir parar aqui? A mudança de vida, carreira, ela foi, eu posso dizer que completamente, ela foi drástica, né? Eu não imaginava jamais que eu viesse um dia morar em Houston. E, inclusive, a primeira vez que eu vim a Houston a negócios com o meu marido, eu não gostei da cidade, eu não me identifiquei Jura? com a cidade. E quando veio a decisão, ok, nós temos que nos mudar para Houston por causa do trabalho do meu marido, e eu falei, ok, vamos encarar, né? Vamos ver o que esse desafio me traz, porque ele veio para o trabalho e para mim foi uma mudança total de carreira. Principalmente porque eu tinha minha carreira no Brasil como médica veterinária e as pessoas ficam super surpresas quando eu falo que eu tinha minha carreira de médica veterinária, né, no Brasil, e foram anos atuando com animais de grande porte, animais de produção. Então, eu cheguei a Houston praticamente, ok, preciso me reinventar. E o primeiro ano foi um ano de adaptação, entendendo a cidade, me conectando com pessoas, porque não só eu, como ele, não temos, né, família em Houston. Então foi um ano de adaptação para os dois lados, mas mais uma vez para o meu lado, principalmente porque eu abri mão de toda uma carreira já estruturada no Brasil para vir para os Estados Unidos, e eu sabia que eu queria fazer alguma coisa aqui. E aí foi esse ano inicial, primeiro ano, de análise da cidade. O que todo mundo faz, né? Chega aqui e fica analisando, estudando. E eu tenho um background de vendas também, desde aos 12 anos de idade. Meus pais tinham comércio na cidade que a gente morava, no Brasil. Então eu comecei essa experiência com o público muito nova. E o trabalho de real estate, ele é basicamente um trabalho de quê? Conexão com pessoas, networking. É verdade. Então talvez esse background que eu trouxe da minha juventude, 12 anos de idade ali, começando a trabalhar no comércio e atendendo ao público, ele veio a refletir na minha profissão, na minha decisão. Com toda certeza. Aqui nos Estados Unidos. A desenvoltura para lidar com as pessoas, exato, né? O trabalho de real estate, né, de ser corretora de imóveis, não é apenas vender a casa, alugar a casa, comprar a casa. É muito mais e além disso. Ele vai a partir da conexão, dos contatos, da conversa, do dia a dia, do network. Então, esse background foi interessante para essa construção dessa decisão na minha carreira aqui nos Estados Unidos. E muitas pessoas me perguntam por que não a medicina veterinária aqui. Porque eu teria que reestudar tudo novamente, aí mais uns 4, 5 anos. A burocracia grande. Eu não quis, né? eu optei, eu queria um pouco da flexibilidade no dia que eu me mudei para cá. Eu sabia que eu gostaria de estar indo ao Brasil visitar a minha família com frequência. Então, eu gostaria de ter também a minha flexibilidade de horários. Então, o mercado imobiliário foi uma opção que juntou fatores pessoais, né, de querer optar, ok, vamos então tentar o mercado imobiliário. E aí eu me dediquei a estudar, tirar a minha licença, e com uma semana já de licença em mãos, eu já tinha clientes. Meu Deus! Então foi assim um desafio muito grande, né? É uma língua diferente. O que eu gosto daqui, não só a minha experiência, mas de várias mulheres, de várias pessoas, essa reinvenção da nossa carreira. E o mais bacana, Houston é uma cidade de oportunidades. Então, isso é verdade. eu acho que quando você quer e tem a determinação
e a vontade, aqui é o lugar para estar. Porque eu acho que é simples, não é simples, mas a reinvenção aqui é um processo longo, sim, mas é muito possível, né? É muito possível. A gente vê, eu acho que a grande maioria das mulheres que vieram acompanhando os maridos, elas tiveram que se reinventar. Eu falo que 90% dos profissionais hoje que estão em Houston, eles se reinventaram, dos imigrantes eu digo, eles se reinventaram. Eles eram alguém no Brasil, né? E aqui se tornaram uma pessoa completamente diferente. Se descobriram, né? E é o que eu adoro, Patrícia. Eu adoro as histórias. Quando eu me conecto com as pessoas e principalmente o fato de eu estar muito... o meu trabalho, eu recebo muitos clientes que vêm relocando para Houston. Então, o primeiro ponto que eu sempre prezo na minha carreira, na minha profissão e nos meus relacionamentos com os meus clientes, eu quero que eles tenham a melhor experiência possível quando eles estão mudando para cá, porque eu me coloco no lugar, né? Principalmente as esposas. Essa empatia. Principalmente as esposas, né? Você está chegando numa cidade que você não conhece nada, nem ninguém. Você, muitas vezes com filhos, né? E você fica, meu Deus, é um mundo novo. Então, eu me coloco muito nessa posição delas, né? Das esposas, e eu quero que eles se sintam acolhidos na chegada deles aqui. Quando elas já, depois de um ano já estabelecido em Houston, né, 1 ano, 2 anos, porque outro ponto que eu prezo na minha carreira, na minha profissão, são os relacionamentos que a gente cria aqui em Houston, não só como a relação cliente, mas que fica a amizade, né? Então, eu mantenho conexão com praticamente quase todos os meus clientes. Que máximo! Então, quando a gente se reencontra, digamos, a gente se fala, e quando eu vejo que, principalmente as esposas que vieram acompanhando os maridos... Já estão super adaptadas. Já estão adaptadas, já estão se reinventando, já estão fazendo alguma coisa... Eu me inspiro ainda mais. Então, eu acho... Essa cidade é uma cidade que, no meu ponto de vista, é incrível. E eu acho que tem espaço para todo mundo, sabe? Que quer vir e que muitas vezes nem quer vir, mas precisa. Então, e ela é realmente apaixonante. Isso eu concordo com Paty, que eu também acho. Paty, que você puxou esse assunto, você quando vem alguém, você aborda o aluguel, a compra e a venda de imóveis. Adoro. Só do luxo ou você também pega do médio para o luxo? Qual que é esse público que você atinge? Muito obrigada pela pergunta, adorei. E é muito importante que a gente também mencione esse fator, tá? Antes de mais nada, o que é o luxury, o atendimento, o serviço? Não é apenas porque a gente vende um imóvel de luxo que a gente presta um serviço de luxo, não. Eu presto o meu serviço e a minha qualidade, eu considero como luxo para qualquer preço, para qualquer price range. Então, o luxo, para mim, eu defino como você acessa o seu cliente, como você recebe o seu cliente. Não é apenas porque eu posso estar vendendo uma casa de $50 mil ou uma casa de $5 milhões. O atendimento a minha relação e atendimento que eu vou criar com aquele cliente, ela não vai ser diferente. Que máximo. Então, isso é o meu primeiro ponto. E em relação à sua pergunta, eu não me limito ao mercado de luxo, claro que não. Inclusive, eu sou aberta a trabalhar com aluguéis, eu trabalho com qualquer price range, qualquer preço que o cliente... O cliente que chega até a mim, a partir do momento que eu recebo, que seja por indicação, que tenha me localizado por mídia social, né? Porque hoje a gente tem muito esse alcance da clientela através das redes sociais. Então, a partir do momento que o cliente chega para mim, eu vou atender, eu vou dar... Dentro da necessidade dele, independente se é o luxo ou não. Exatamente, dentro da necessidade dele. A minha carreira, ela foi se desenvolvendo ao longo do tempo, eu fui criando uma cartela de clientela de luxo. Mas eu nunca deixei, nunca abri mão, nunca deixei de estar e nem pretendo estar atendendo somente esse mercado, né? Esse nicho, né? Que máximo. Bom saber, né, Paty? Porque quando a gente fala do luxo, confunde, né? Sim, confunde. E na verdade o luxo é não só os imóveis, mas o atendimento, e não importa qual o seu nível de preço de casa ou aluguel, gente.
E as pessoas te contactam, elas podem te contactar direto do Brasil e você começa desde o princípio? Eu tenho vários clientes, tá? Eu posso dizer que 70% do meu business, do meu negócio, são clientes de relocation, são clientes que estão se mudando, né? O expatriado, que a gente chama. Expatriado, muitas vezes se mudando do Brasil para os Estados Unidos e muitas vezes se mudando de outros países, não só Brasil, mas outros países, Noruega, Inglaterra. Então eu trabalho com todo esse niche e os contatos, eles geralmente se iniciam, obviamente, antes do cliente chegar à cidade. E nós temos recursos tecnológicos, tá, para estarmos à distância, já proporcionando, iniciando um trabalho de atendimento a esse cliente que me procura. Dentro do que ele precisa, Dentro do que né? ele precisa. Ele vai chegar aqui, por exemplo, Patrícia, eu vou estar chegando a Houston daqui a 3 meses. Eu já gostaria de ter uma ideia de quais são as opções dentro do que é a minha necessidade de imóvel, de preço, de tamanho, né, de área escolar. E muitos dos clientes, eles não conhecem a cidade. Então é onde eu entro também, né? A gente tem que entrar com toda essa, eu falo guidance, com toda essa, como é que é guidance em português? Esse guia mesmo, né? Essa orientação. A orientação, exato. A minha orientação, ela vai não só específica dentro ali da situação do imóvel, mas em localização, em escola, local de trabalho. Então, que muitos tá perto desses ou não, clientes, os bairros, né? Muitos desses clientes que vêm de relocation, algumas vezes vieram a trabalho, passaram aqui menos do que 5 dias e foram embora, mas a maioria, muitos nunca vieram a Houston. Então a gente tem esse trabalho que e é importante até você mencionar isso, porque eu também já tive, né? Eu falo que cada cliente ele apresenta uma situação particular, não existe transação que seja exatamente a receita do bolo, né? Não existe. Mas, inclusive, vários clientes, eu já iniciei o processo com eles, porque muitas vezes eles chegam à cidade e eles vão ficar hospedados em um hotel e não é confortável, principalmente quando você tem criança. Família. Né? Então, muitas vezes, para agilizar o processo, antes deles virem, eu já vou ao imóvel, eu faço a visita virtual com eles. Que massa. E mostro a eles. Então a gente adianta o processo muitas vezes ao máximo possível. Para eles ficarem menos tempo. Para que minimize o tempo deles de chegada e mudança para o imóvel que eles já estão se adaptando, comprando, desculpa. Que coisa boa. Eles podem também vir comprando ou alugando, você também dá essa orientação. Ótimo. Perfeito, adoro essa sua colocação. E muitos dos clientes que estão relocando, muitas vezes me perguntam, Patrícia, o que você acha? Será que eu deveria estar comprando diretamente? Será que eu deveria estar alugando? Eu adoro essa pergunta, tá? E se você for pensar no ponto de retorno, let's say, pensando nesse ponto, o retorno financeiro meu, o ideal é que o cliente compre, óbvio. Porque em termos de compensação, para mim, quando se compra, ela é bem melhor do que quando se aluga. Mas eu vou estar sempre focando o que é o melhor em termos de bem-estar para o meu cliente. E a minha orientação, geralmente, para as pessoas que estão se relocando, o ideal é que você alugue para que você conheça e entenda a área. Porque a compra, ela é um grande passo e investimento na sua vida, né? Muitas vezes é o maior investimento financeiro que as pessoas fazem, a compra de um imóvel. Então, muitas vezes, e principalmente quando não se conhece a cidade com detalhes, o ideal é que se more num período por aluguel, até para que você conheça a área, goste ou não da área, né? Se identifique. Visite outras áreas e aí sim você vai se sentir preparado e confiante para definir, sim, eu quero comprar nessa área ou não, eu prefiro pesquisar e mudar para uma outra área. E é legal porque o cliente que investiu nessa compra desse imóvel, ele vai sempre ter um contato com você ou lembrar de você com carinho e não com trauma. Porque às vezes se você vai lá e empurra porque você quer ganhar sua comissão,
ele acaba fazendo uma escolha errada e essa escolha errada vai ser uma amargura para ele. Exatamente. E a lembrança dele com você não vai ser boa. E acaba que é um relacionamento para sempre, né, É um Paty? relacionamento, exatamente. A é um indicação. relacionamento. Eu construo a relação com o meu cliente. Eu não quero apenas o business. Eu quero a amizade, eu quero a confiança e, obviamente, que ele faça a minha indicação para futuras pessoas, né? Amigos, colegas de trabalho que estejam vindo. Então, eu vou sempre prezar pelo o que é melhor para o meu cliente. E eu falo isso, eu misturo muito inglês com português. Hoje em dia é interessante isso, eu quase não falo português aqui. Você trabalha também só com americanos no Eu escritório, trabalho, né? o meu mercado, eu tenho muitos clientes brasileiros, mas a gente tem sempre a minha família, o meu marido, ele é britânico, então dentro de casa eu não falo inglês, português, né? Meu dia a dia é todo inglês, praticamente. Eu falo português quando eu encontro, né, as pessoas brasileiras ou quando eu falo com a minha família no Brasil. Esse é meu momento português do dia. Eu acabo misturando, Fora né? isso é inglês. Então quando você me pergunta, eu misturo o inglês e o português. Não tem problema não. É bom quem está assistindo já vai aprendendo umas sentença nova. Mas a gente tem que estar atento a puxar para o português se eu falar alguma coisa em inglês. Então, o que eu estava mencionando, né, em relação ao referral, né, que é o que? A indicação deste cliente que eu trabalhei, que eu atendi, e ele ficou satisfeito com o resultado do meu cliente, do meu trabalho, desculpa, e ele vai continuar me enviando os referrals, as indicações para os futuros. E hoje, basicamente, com muita satisfação, eu digo que o meu business é basicamente a referral. indicação. São indicações. E vai crescendo, é uma corrente, e vai crescendo. Claro que vai, mas você pensando assim a longo prazo, que o cliente é a longo prazo, ele não é instantâneo hoje e acabou, né? Exato. O relacionamento não acaba ali, né? Exato. Muito massa, Paty. Muito bom. Paty, e quando a gente fala sobre Houston, principalmente, né, que nós estamos falando aqui hoje sobre Houston, ele está se tornando um setor de desenvolvimento imobiliário muito grande, né? Até na revista da edição passada, nós falamos sobre isso, que Houston é um dos maiores, que tem as maiores construtoras construindo casas novas a todo momento, então acaba que não inflaciona muito o mercado imobiliário, isso é ótimo, é um ponto super positivo para Houston, né? Você, nesse mercado de luxo, vamos falar dele, quais são essas principais características que hoje um imóvel ele é considerado de luxo em Houston? Ok. Exatamente como você mencionou, a economia da cidade é uma economia borbulhante, efervescente, né? A gente aqui não tem apenas o petróleo, óleo e gás, mas a gente tem aqui todas as áreas praticamente. E um grande, eu não sei se eu uso essa palavra niche, mas que Houston é referência médica nos Estados Unidos. Então, é um público também muito grande que vem por trabalho e que às vezes vem por tratamento, enfim, e que vem para a cidade. É um processo cumulativo, né? É um processo cumulativo. A gente se baseia dentro do meu escritório, Keller Williams Memorial, tá? A gente tem os parâmetros de valores imobiliários, são parâmetros estabelecidos pelo Keller Williams International. Keller Williams é uma franchising, é um brokerage que é worldwide. Tá? Existe no mundo inteiro. Então, ele estabeleceu parâmetros, ele tem parâmetros diferenciados para cada cidade, digamos assim, e o que se aplica aqui em Houston, que o meu escritório segue aplicando em Houston, tá? O mercado de luxo, o valor do imóvel, ele vai estar baseado dentro da localização que esse imóvel está e um valor mínimo. Ou seja, se o imóvel está localizado no Harris County, o valor mínimo... Que é como um condado, gente. Se você não é daqui, é como se fosse um bairro grande, Exato, não sei. Como se fosse um bairro grande, né? Um distrito, digamos assim. Isso. Então, quando se fala em Harris, no distrito, no condado de Harris, o valor mínimo é $830 mil. Ou seja, imóveis acima de $830 mil luxo. dentro do Harris County, condado de Harris, vão ser imóveis considerados de luxo.
Tá. E isso muda, tá, para o condado de Montgomery. Montgomery. Oh my God, Montgomery. E isso muda para o condado de Montgomery. A gente já tem um valor diferente de $745 mil no mínimo, ou seja, imóveis acima disso vão ser considerados imóveis de luxo. E nas áreas, né, no condado de Galveston, Brazoria e Fort Bend, que é mais ao redor. Fort Bend, por exemplo, Sugar Land, Galveston, tá? Os valores mínimos são $700 mil. Então, imóveis acima desses valores, dentro dos parâmetros do Keller Williams, meu escritório Memorial, tá? Vão ser imóveis considerados imóveis de luxo. Então, Paty, dentro dessa... então, cada imóvel, dependendo da localização, tem um valor mínimo para ele, isso que eu entendi, né? Para ele ser considerado como luxo. Agora, o que tem que ter nesse imóvel? Comodidade ou recurso tecnológico, eu não sei, para aumentar esse luxo dessa casa? O que faz com que a casa tenha um appeal, que ela se torne atrativa para um comprador? O primeiro ponto, localização. Isso aí não tem nem discussão em relação a isso. A localização, ela é mandatória e ela vai fazer todo esse balance do valor daquele imóvel, tá? Principalmente imóveis que são localizados em áreas com o distrito, a escola é excelente. São imóveis que vão ser altamente valorizados, tá? Primeiro ponto. Um outro ponto muito importante, não pode se deixar de mencionar, qualidade da construção e acabamento naquela propriedade. Então, quando a gente fala em qualidade, né, o que se usa em termos de material de construção naquela casa? Quais são os appliances, os eletrodomésticos, obrigada, já veio aqui meu inglês, que não trazia para o português. Qual a marca desses eletrodomésticos? Que tipo de produtos essa casa está oferecendo, né? Dentro daquele, o que justifica aquele valor dela? Tipo de piso, tipo de bancada, granito, mármore, enfim, são vários fatores dentro de uma casa que vão fazer com que a gente chegue a um valor para ela, a definir o valor, a avaliação daquela casa. É a qualidade do material que está sendo usado que foi usado na construção daquele imóvel. Não é somente o tamanho, a quantidade de banheiro. Não. Isso conta com certeza o número de quartos, banheiros, mas os itens, né? O que essa casa, como ela é composta. E aí dentro disso entra também a questão de tecnologia, né? A casa, ela oferece sistemas tecnológicos de segurança, de integração, de música, tudo isso, de energia. Então, todo esse sistema tecnológico, ele também interfere no valor de um imóvel. Outro ponto essencial, as casas que apresentam áreas externas bem elaboradas, tá? Uma piscina, um outdoor space, outdoor kitchen, né? Uma cozinha externa, um jardim bem feito, são valores, são pontos que agregam no valor do imóvel e são pontos hoje em dia que são altamente procurados, principalmente após o Covid. Aqui, né? E após o Covid. Verdade. Principalmente aqui, porque o Texas, Houston, é uma cidade que é um clima muito quente, né? Então, o fato de você ter uma área externa que você possa aproveitar nos dias de verão, toda a diferença. Principalmente quando você tem crianças, faz toda a diferença. E o pós-pandemia, ela ainda alterou muito e ainda altera o perfil do comprador. Hoje em dia as pessoas elas buscam isso em áreas externas, porque elas querem aproveitar o máximo que elas podem na casa delas. Faz né? todo sentido. Ter essa área externa. Então isso também é um outro fator que vai estar influenciando e muito no valor de um imóvel. Entendi. É verdade, porque antes do Covid, eu acho que principalmente nos Estados Unidos, eu não sei como era o Texas, mas as pessoas não davam tanto valor para outdoor, né? Não davam. E se a gente se atentar, né, é um detalhe, fez uma grande diferença, o número de a população que fez a migração para Texas pós-pandemia e para Houston, digamos assim, porque hoje
com 500 mil dólares, por exemplo, na Califórnia, você mal compra um apartamento de um quarto. Não. Praticamente você não compra. E hoje, com 500 mil dólares, você vindo para Houston, para o Texas, você vai comprar uma casa num subúrbio com uma área externa muito grande e que você tem inúmeras possibilidades de construir, de fazer uma piscina, às vezes, de que aí, às vezes até já encontra um imóvel com essas características numa área de subúrbio. Então, após a pandemia, a gente teve essa migração muito grande, né? As pessoas passaram a ver isso como uma necessidade. É verdade. Isso mudou completamente o perfil do comprador. É verdade. Você acha que está crescendo muito a migração de pessoas para cá, independente da pandemia, né? Eu, por exemplo, me mudei para o Texas, eu estava na Califórnia. Ok. E eu vim para cá exatamente por isso, porque quando eu fui procurar casa para comprar, eu falei, não dá, 1 milhão na Califórnia, você compra uma casa de 2 quartos, velha, e aqui é um mercado completamente diferente, muito mais alcançável, vamos dizer assim, né? Para você comprar um imóvel. E Houston, o desenvolvimento ele não para, né? E você vai vendo que os subúrbios, o crescimento, ele não para. O número de construtores, de novas comunidades, né? A gente chama de Master Planned Communities. Por quê? Isso tudo para atender essa demanda grande de pessoas que estão vindo de todos os lugares. Migrando para cá. E são vários fatores que atraem as pessoas ao Texas. Isso eu vejo muito baseado, né, na minha clientela, de quando eu trabalho. Eu sempre pergunto, eu sempre tenho essa curiosidade do que traz a pessoa a vir morar aqui. Então, é muito interessante porque não é apenas as vantagens, né, que o estado do Texas tem em termos de taxa, imposto e tudo mais, né? Mas o clima. O clima aqui é uma grande diferença, porque muitas pessoas que vêm de outros estados americanos, elas vêm porque elas não querem mais o clima frio, a neve, né, essa coisa. E o Texas, a gente tem um clima aqui que eu falo, gente, eu me sinto no Brasil. Eu me sinto no Brasil. É um clima muito favorável. Né? Então, hoje, isso vem acontecendo também. As pessoas elas estão juntando. São vários fatores, incluindo a questão do weather, do clima. É verdade. Trazendo. Mudou, né? Mudou muito a cabeça das pessoas, né? Paty, e você acha que vale a pena hoje uma pessoa comprar imóveis para investimento em Houston, no Texas? Sem sombra de dúvidas. E eu sempre olho dessa forma, tá? Não existe a desvalorização do imóvel. Você não perde dinheiro a partir do momento que você está fazendo uma aquisição aqui. É muito importante, no momento que você considera a cidade como uma cidade de investimento, quais são os pontos que você quer para o seu investimento. Você quer alugar para famílias, você tem vários perfis, o que eu quero dizer. Curta temporada. Você tem vários perfis de aluguel nessa cidade. E eu tenho sempre essa pergunta, né, das pessoas que chegam até mim com esse tipo de pergunta que você me trouxe agora. Então eu falo, qual é o seu perfil? Você quer alugar a sua casa para famílias? Procure um excelente distrito escolar. Ponto número 1. Você vai ter ali uma família, um aluguel de longo prazo, tá? Com uma escola maravilhosa e você pode ali talvez segurar seu aluguel por 2 anos, 3 anos. Se você considera que você quer Airbnb, aluguel de curto período, considera a área do medical center, pessoas que muitas vezes vêm para tratamento, considere a área próxima a estádios, porque é onde você vai ter a rotatividade do seu imóvel. Então, tem que ter essa análise na hora de se considerar um investimento. Muito legal. É importante ter essa análise, é importante que traga isso para a gente, né? Profissionais que entendem e podem estar dando essa orientação em relação, mas sem sombra de dúvidas, Houston é uma cidade fortemente considerada para investimento, porque é uma cidade que a economia ela é muito variada, né? E ela é crescente, ela não para, né? A gente tem uma economia muito forte aqui em Houston. E você tem o tempo inteiro, não só em termos de empregos, as pessoas que vêm a trabalho, mas você tem eventos acontecendo o tempo inteiro. Então, tanto nesse perfil de aluguéis de longo prazo, que são pessoas que vêm a trabalho, com família e tudo mais, ou nesse perfil de curto prazo, vai funcionar.
Você vai ter a clientela. Entendi. Eu te faço essa pergunta porque eu li sobre essa mudança também de investidores, porque antigamente, até pouco tempo atrás, as pessoas tinham muito o brasileiro em si, principalmente o que quer investir, o investidor brasileiro, no mercado imobiliário de Orlando. Era sempre isso, por causa dos parques, etc., área turística. Mas as pessoas têm mudado muito. Uma pelo custo de seguro residencial e etc., que a gente sabe que muita coisa acontece na Flórida, isso tem aumentado. Yes. Então, assim, muita gente está mudando muito a cabeça para que lugar que eu poderia investir. E o brasileiro, ele está em busca de investir em imóveis aqui, né? Sim, a gente tem, eu já tive, inclusive, há um tempo, eu tive uma pessoa que não estava residindo, um brasileiro que tinha o interesse de estar investindo aqui. Sim. Então, eu acho sim uma grande oportunidade, é um local para se investir. Existe um grande número de brasileiros, sim, que investem na Flórida, mas o perfil de taxa, imposto, Exato. o Texas vem se tornando altamente favorável para isso, mas eu sempre oriento as pessoas que vêm. Patrícia, eu não moro nos Estados Unidos, mas eu quero investir, eu tenho capital e eu gostaria de investir. O primeiro ponto, converse com uma pessoa de taxas. Tá? Ah, tá. Como é que fala? Contabilidade? Um de contabilidade. Se informa, porque principalmente quando você não é um residente americano, as coisas mudam, né? Vai ser diferente. Tá? Então vai ser uma transação diferenciada, você vai estar fazendo uma taxação diferenciada em cima daquele imóvel. Então eu sempre falo, converse antes. Eu tenho empresas de taxação que eu posso estar indicando, sem sombra de dúvidas, mas sempre faça o seu homework, né? Se informe exatamente, porque eu acho que é muito ruim você ter surpresas, que você eu não estava planejando despesa X, despesa Y, então é importante sim que você tenha toda essa informação em termos da contabilidade, o que se vai pagar em termos de imposto. Eu falei taxas, né, porque eu pensei em inglês. Em impostos, né? O que se paga em termos de impostos, o fato de você não ser um residente americano. Depende do documento que você tem. Exatamente, etc, exatamente. assim. Inclusive, muitas pessoas, tá? Existe um programa do governo que é chamado de EB5, EB5, que são pessoas que querem o green card nos Estados Unidos e elas podem conseguir isso através de investimento. Tá, então o governo dos Estados Unidos ele oferece esse tipo de programa. Existem valores mínimos, tá, para você estar investindo e ter acesso ao seu green card através do investimento. Que legal, muito bom. E agora falando sobre o mercado de luxo no Texas em geral, tá? Eu queria saber assim, como que você vê esse futuro, Paty, de tá crescendo muito? Mais é o mercado de luxo ou mais o mercado intermediário? O que você vê hoje no Texas em geral, assim, do mercado imobiliário? Bom, mercado imobiliário no Texas, eu não digo que está crescendo apenas o mercado de luxo, não. O mercado imobiliário no Texas, igual você falou, variado. Ele é variado, áreas, ele é diversificado, altamente variável. Tá? Eu falo que existe mercado para todos os segmentos e o mercado ele é aquecido em todos esses segmentos. Então cresce em todos os ranges de preço. E a partir do momento que existe a valorização ainda mais da economia da cidade, isso é um catalisador. Tudo vai se valorizando automaticamente, né? Então é uma pergunta que eu acho que eu não consigo especificar em termos. Justamente por isso, porque o mercado imobiliário em si no Texas, ele é um mercado muito aquecido. Maravilhoso. Paty, você, por exemplo, você atende pessoas que só vêm para Houston ou você atende pessoas que vão para Dallas, para Austin? Bom, como funciona? Perfeita a sua colocação e pergunta. Nós não podemos... Tá? A minha licença ela é para o estado do Texas, porém, nós não podemos atuar em cidades onde nós não temos o conhecimento geográfico da cidade. Isso é uma lei, isso vem da Comissão de Corretores do Estado do Texas, e inclusive a gente corre o risco de perder a licença e tudo mais, ou ter uma multa, caso a gente atue em uma cidade que a gente não tem o conhecimento geográfico daquela cidade. E é muito interessante essa situação que você trouxe, essa pergunta, porque há uns 4 meses atrás eu
tive clientes, que foram clientes meus aqui, compraram em Houston, e pediram para que eu entrasse com a minha orientação profissional e trabalho em uma outra cidade dentro do Texas, mas quase na divisa com o México, uma cidade bem distante aqui de Houston. Então, foi aonde eu vi que não, a gente não pode e a gente não tem essa licença, autorização da comissão de corretores para atuar. E aí, como que funciona nesses casos, tá? Porque a partir do momento que eu recebo um contato de uma pessoa me pedindo ajuda, eu não posso dizer, não, eu não posso te ajudar. Eu vou buscar os meus meios de me conectar com profissionais que podem ajudar ele. Com profissionais dentro daquela específica área que eles estão buscando, tá? E isso acontece e muito dentro do mercado imobiliário, não só dentro do estado do Texas, mas para todos os Estados Unidos e para o mundo. Porque nós temos uma rede de conexões profissionais para estar indicando. Então, digamos... Até porque a Keller Williams, ela é internacional. Ela é internacional, ela atua em todos os Estados Unidos e em vários lugares do mundo. E eu tenho contato, eu tenho essa rede de network, de corretores. Então, a partir do momento que eu recebo um contato de alguém querendo entrar, que não seja Houston, mas está se mudando para Dallas, para Austin, ou que essa pessoa vai estar saindo e está se mudando para a Europa. É, uma pessoa que foi seu cliente e está indo para a Europa. Patrícia, você conhece alguém, você pode me ajudar? Claro que eu posso te ajudar. Então, é até um prazer, eu gosto muito quando eu recebo, porque eu vou me certificar de que eu vou estar colocando uma pessoa excelente que possa estar prestando um serviço de nível, né, adequado à necessidade daquele cliente. Que legal! Então, isso é bem interessante, né? Então, eu tenho a licença para o estado do Texas, mas a minha atuação... Especificamente Houston, a área de Houston. A área que eu tenho conhecimento geográfico. Isso é legal, porque garante que o profissional vai indicar realmente a área que ele conhece de verdade. E, de certa forma, Patrícia, eu não quero prestar um tipo de serviço ao meu cliente de que eu não tenho a segurança e a confiança para fazer. Eu não posso. Exato. Então, é onde entra essa questão do conhecimento geográfico. Como que eu vou ter a habilidade de dizer a um determinado cliente sobre uma específica cidade que eu não tenho conhecimento? Exato, muito então, legal. Isso é uma proteção ao consumidor, ao cliente. Então, é bem interessante a maneira com que existe a comissão de corretores de cada estado, né? E a proteção ela é muito grande também ao consumidor. E eu gosto muito disso, porque... É uma segurança para você para e mim e para o cliente, né? Exatamente. São os dois lados da moeda, praticamente. E a Kay Williams, né? Ela ter esse contato e essa rede internacional em todos os lugares é maravilhoso. E aí a gente participa de convenções, eu vou a cada 2 vezes ao ano. A Keller Williams, ela promove convenções, congressos, né? E eu faço questão de estar indo, porque primeiro a atualização do que é de mais novo no mercado, o que vai acontecer. Eu ia comentar isso, que eu sempre te vejo fazendo aperfeiçoamento em algum lugar. A gente já tem um marcado agora para fevereiro, geralmente é fevereiro e agosto que a gente participa, né? E são convenções específicas do Keller Williams. E essa, inclusive, de fevereiro, ela é uma convenção que vem corretores do mundo inteiro. Inclusive, existe a Keller Williams em São Paulo e eles vêm para cá e, assim, é ótimo por quê? Qual a importância desses eventos para nós? Esse networking, né? É o networking. É onde eu vou estar me conectando com esses profissionais mundo afora. Em caso eu tenha necessidade de estar indicando, eu vou ter a segurança da indicação. E o mesmo sendo o contrário. Sim. Eles tendo pessoas lá que queiram indicar para cá, eles vão me ter como pessoa de contato. É uma via de mão dupla, né? Exatamente. Maravilhoso isso. Eu sempre vejo você no Instagram, em evento, em aperfeiçoamento, em reunião. Esse trabalho nosso de corretagem de imóveis é um trabalho altamente dinâmico. E o que me encanta é que quando você acha que eu já sei, já conheço, já não preciso mais estudar mais ou aprofundar mais, não, você tem muito mais coisa para aprender. Né? É um dinamismo assim, é incrível. Então a gente tem tecnologias novas o tempo inteiro, a gente tem legislações novas
a todo momento acontecendo. Agora mesmo, a gente já está começando agora em dezembro, a gente teve a mudança, né, de como que fazia as comissões, as compensações para os corretores que representam os compradores. Isso houve uma alteração. E agora a gente está tendo alterações de contratos, de paperwork. Então, assim... O tempo todo. É dinâmico. E a gente tem todos esses cursos que a gente pode estar se especializando. É infinito. O número, assim, é uma coisa... E é o que eu gosto muito. É um mercado muito dinâmico. Isso se aplica também às transações. Eu sempre falo com os meus clientes, não existe uma transação igual a outra. Cada cliente vai ter uma especificidade, cada casa vai apresentar uma situação diferente. Então, é um trabalho muito dinâmico, muito gratificante, desafiador. E que você aprende o tempo todo, né? E a gente aprende o tempo inteiro. O tempo inteiro. É um desafio bom. A gente vê que você gosta mesmo. Adoro. Tá no mundo dela, tá no meu mundo. Ela se encontrou. A pessoa que se reinventou foi Paty, ela realmente se reencontrou. É interessante isso, e eu ouço alguns colegas de trabalho, Patrícia, eu não consigo te imaginar como médica veterinária, usando botina. Hoje eu também não consigo. Eu falo, gente, eu acho também que, não que eu não sinta saudades, né, é uma relação maravilhosa, essa coisa de trabalhar com animais, é lindo, é gratificante, mas... Nem você se enxerga mais assim, né? Não, e o mercado de imobiliário, trabalhar nessa área de real estate, de corretagem, não existe sentimento mais gratificante quando você entrega as chaves da casa para o cliente. Ai, deve ser emocionante. A felicidade, né? Como eu mencionei, sabendo que cada transação ela foi diferente, com seus desafios, uma muito mais difícil que a outra às vezes, mas a felicidade, a satisfação, e principalmente quando depois de 4 meses, 2 meses, 6 meses, aquele cliente chega para você e fala, Patrícia, melhor coisa, como eu sou feliz, a melhor coisa que... Então, assim, isso é tão gratificante. E aí é que eu penso, é isso que me faz ainda mais continuar nessa carreira. É ver a satisfação de um trabalho que você prestou, que você se dedicou, que você se entregou e ver a felicidade do seu cliente. Aí sua paixão só vai aumentando. E é legal esse feedback, né? Porque ele mostra a gente que o caminho é esse, que a gente está no caminho certo e, enfim, eu sempre falo, vamos ao próximo. Ai, que linda, gente. Eu sempre gosto. E ela é maravilhosa de verdade. Oh, obrigada. Paty, ela tá na edição de novembro, tá maravilhosa, lindíssima, chique. Ela é linda assim, pessoalmente, na foto, viu? Obrigada. Que prazer participar dessa edição com vocês. Maravilhoso. Ela que está escrevendo nossa coluna de real estate com dicas maravilhosas. Então, vão lá online, tem online para vocês lerem, cheio de informação. Mês de dezembro ela vai estar com mais informação na página de real estate também. Vai estar com uma página linda também. Paty virou sócia da Rios Mac, praticamente. É um carinho enorme que eu tenho por vocês. E eu preciso aproveitar esse momento e dizer que vocês estão de parabéns. Você é uma pessoa maravilhosa, a Duda é uma pessoa maravilhosa e a equipe como um todo, né? Porque a gente vem ao longo do tempo, eu tenho trabalhado com vocês, e, enfim... É uma equipe maravilhosa. Então, eu acho que a revista ela já é um sucesso. Obrigada, e com toda essa equipe maravilhosa que tem atrás dela, nossa, só vai deslanchar. Não tem como não dar certo. Já tá, Paty, já é tão bom. Eles vão amar ouvir tudo isso. Estão de eles parabéns. Trabalham muito. Estão de parabéns. Paty, foi maravilhoso esse bate-papo lindo com você. Paty, ela é realmente encantadora, não é porque ela está na minha frente, mas a Paty, ela é muito esforçada, ela é muito dedicada, eu vejo a dedicação dela em tudo na vida dela, que eu acompanho no Instagram, mas assim, a dedicação dela com ela mesma, com tudo, em tudo que ela se propõe a fazer, a estar presente, eu tenho notado, então não tem como deixar de mencionar isso, Paty. Obrigada. Porque você está de parabéns. Muito obrigada. É maravilhoso. A recíproca, ela é verdadeira. Ai, obrigada. Vem daqui, ó. Muito obrigada. Eu admiro você também. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Adorei. Gente, obrigada. Um beijo grande. Até a próxima. Até a próxima.